Olá, eu sou a professora Valéria Tostes, tenho mestrado em Anatomia Humana e hoje vou dar continuidade à nossa conversa sobre a coluna vertebral e vamos abordar o aspecto do movimento da coluna, né? Da artrologia ou do estudo das articulações da coluna vertebral. Basicamente, a coluna vertebral ela se articula sobre 3 pilares, sobre um tripé articular que se dá pelo contato do corpo, disco e corpo. Então, essa é a primeira articulação. E por 2 articulações posteriores que são feitas entre os processos articulares superiores e inferiores da vértebra adjacente. Então, esse tripé articular vai acontecer, exceto na primeira com a segunda vértebra, pela ausência do corpo no atlas, ela vai acontecer da segunda vértebra até a articulação da última lombar com o sacro. Essas articulações acontecem de 2 maneiras. Essa primeira em azul, que está o número 1 representado, que a gente vai chamar de articulação intersomáticas, soma, a partícula soma, que significa corpo, então as articulações entre os corpos vertebrais, em toda a parte anterior da coluna, e na parte posterior, um pouco lateral, posterolateral, as articulações interapofisárias. Mesmo o termo apófise tendo caído em desuso, hoje nós não usamos mais apófise espinhosa, apófise articular, nós usamos processos articulares, processo espinhoso, mas nesse caso em especial permaneceu a utilização dessa terminologia. Então nós temos 2 articulações interapofisárias, que são de constituição sinovial, e uma articulação intersomática de constituição fibrocartilaginosa, caracterizando uma sínfise, já que a cartilagem é fibrosa e não hialina, como acontece em outras partes do corpo. Então, lógico que a mais importante, sem dúvida nenhuma, aquela que vai ser mais importante para a nossa conversa de agora, vai ser justamente as articulações, a articulação intersomática. A articulação intersomática, ela tem um processo todo especial pela constituição do disco que está separando as vértebras e na função que o corpo disco e o corpo vertebral adjacente têm de transferência de força, de transferência de peso, de absorção de impactos. Então, isso é muito importante para a gente compreender a mecânica dessa parte tão importante que é a coluna vertebral. Bom, então o disco intervertebral ele vai permitir que haja um ligeiro movimentar entre as vértebras, um movimento quase que de deslizamento, e absorvendo os impactos dos choques mecânicos nessa região ao longo da coluna. Lembrando, né, como eu falei logo no início, não tem discos entre a primeira e a segunda, entre atlas, que é a primeira cervical, e axis, que é a segunda cervical. E eles são mais espessos em 2 regiões, esses discos intervertebrais, na região cervical e na região lombar. Justamente as áreas que têm uma maior incidência devido à correlação peso da cabeça, os membros superiores e o peso final sustentado da cabeça, do tronco, dos membros superiores. O disco fibrocartilaginoso, ele é constituído de 2 partes. Então, foi retirado um disco e nós vemos nesse esquema do disco mostrar a sua anatomia. Ele é formado por fibras concêntricas cartilaginosas, na verdade,
fibrocartilaginosas. É um tipo de cartilagem enriquecido de fibras, tornam ele mais resistente. Então, esse disco, ele é fibrocartilaginoso, com esses anéis concêntricos, que nós vamos chamar essa região de ânulo ou anel fibroso, e uma parte central para posterior, um pouco mediano e posterior, para ficar uma terminologia mais correta, mediano e posterior, uma área gelatinosa, que possui uma substância coloidal no seu interior, que é o núcleo pulposo. Então, observe, eu tenho uma estrutura entre as vértebras, que ela tem uma parte externa, uma parte mais externa, resistente, e uma parte mais interna, um pouco voltada posteriormente, que tem um gel que funciona, na verdade, como um amortecedor de impactos. É como se ele fosse um balão dessas bexigas que a gente coloca em festa de aniversário. Imagina aquelas bexigas que a gente enche de ar, só que repletas de um gel, em que você, quando comprime, ela distribui a força que é inserida sobre ela em todas as direções de forma igual para todos os lados, como se estivesse assim, amortecendo as forças que incidem sobre o corpo. E assim é que o disco vai ter esse papel tão importante de amortecer esses impactos. Então aqui você pode observar bem o anel concêntrico, ele tem uma zona externa e uma zona interna. Então, a zona interna, que está mais próximo do núcleo pulposo, a zona interna do anel fibroso, a zona externa desse anel fibroso. E essas estruturas, elas são importantes, que elas que vão dar limites, elas que vão fazer com que esse núcleo pulposo não saia dessa região mediana e um pouco posterior. Então, note o papel, a importância que é a organização desse anel fibroso. Nessa figura a gente consegue ver bem nesse esquema um corpo vertebral, o outro corpo vertebral e em azul o anel fibroso, em amarelo o núcleo pulposo de uma vértebra, de uma coluna saudável, de uma coluna fisiológica, de uma coluna anatômica. Então, nota que quando uma força incide, como é a força da gravidade nas primeiras vértebras e o somatório da força da gravidade com peso corporal nas vértebras mais inferiores, nós vamos ver que há uma ligeira deformidade, porque existe uma característica elástica nesse núcleo pulposo que causa uma deformidade nesse disco, na hora que ele está amortecendo o impacto. Só que essa deformidade, quando a gente deita, quando a gente vai para a noite de sono, a gente vai dormir, os teores de água, por isso a gente bebe água durante o dia, vão reidratar esse disco, vão reidratar essas estruturas e, novamente, a tendência é ele voltar para a sua característica anatômica. Isso é o que acontece depois de um dia de trabalho. Você acordou, durante o período que você ficou dormindo, o teu disco é como se ele aliviasse as tensões, ele alivia as tensões. O mesmo acontece quando a gente está em água, em ambiente aquático, numa natação, numa hidroginástica, ou simplesmente flutuando na água, né, boiando na água, né? Então, esses esportes aquáticos, essas atividades aquáticas, são atividades que fazem bem para aliviar essas tensões no disco. Tá? Bom, e aí você dormiu, você aliviou essas tensões, você acordou, e se você fizer a mensuração da sua estatura, ou da estatura de qualquer pessoa, ele vai estar com uma estatura X.
E ao longo do dia, ele vai fazer as suas atividades, vai ficar sentado, se for um trabalho sentado muitas horas, vai caminhar, vai andar, vai pegar peso, dependendo do trabalho de cada um. Fora a sobrecarga do seu próprio peso, dependendo de como está o seu nível de sobrepeso, ou de obesidade, ou até mesmo de peso considerado saudável. Bom, depois do decorrer de um dia, antes voltou para casa, se fosse o caso, vou fazer a mensuração novamente e eu vou ver que eu estou numa estatura um pouco mais baixa daquela de manhã. Isso, na verdade, vai acontecer ao longo da vida. Se você observar qual era a sua estatura com 18, com 25 anos e qual é a sua estatura com 50, 60, 70, você vai ver que ao longo desse tempo a sua estatura diminuiu. Não só houve um encurvamento do seu tronco, como houve uma diminuição da altura desses discos, por desidratação das estruturas do disco e até mesmo a desidratação do próprio osso. Então, esse processo é um processo fisiológico. Só que a gente pode protelar um pouco isso. A gente pode protelar justamente com cuidados para que a gente consiga reidratar esse disco, alongar essa coluna e não ficar tantas horas expondo essa coluna às incidências da gravidade, do traumatismo, de atividades que exigem muito impacto e tudo mais sobre a coluna. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque a gente pensa agora, qual coluna que eu quero ter? Vamos dizer, vocês, os jovens de um modo geral, adolescentes, jovens, não pensam nisso, né? Mas deveria pensar, qual coluna que eu quero ter quando eu tiver 60 anos, quando eu tiver 70 anos, quando eu tiver 80 anos? Hoje a idade está avançando, né? Os níveis de envelhecimento estão aumentando com os recursos que existem para a saúde e tudo mais. Então, nós estamos caminhando para uma maior quantidade de pessoas, de população idosa, de populações de mais idade. Então, como é que a gente pode programar, chegar numa idade avançada, podendo fazer as atividades, passear, tomar banho, caminhar, fazer suas atividades sozinhos, né? Então, a gente pode sim programar uma coluna, uma vida para ter uma coluna saudável. Você pode falar assim, poxa, eu sinto muito dor porque eu fico muitas horas estudando. Então a gente tem que começar a detectar isso cedo. Muitas horas sentado estudando, muitas horas sentado lendo, muitas horas sentado olhando o WhatsApp, olhando o Facebook, olhando o Instagram, olhando essa gama de aplicativos que hoje estão aí no nosso dia a dia. E às vezes a postura, eu estou lá no aplicativo, estou apoiando de um lado só. Olha só, eu forçando o aparecimento de uma curvatura patológica, que é uma escoliose, né? Isso é patológico. Então, esse meu dia a dia, esses meus hábitos do dia a dia, vão influenciar nos fatores que poderão desencadear lá na frente na minha coluna. Podendo me tornar uma hipercifótica, podendo me tornar uma pessoa com escoliose ou com dores. Às vezes a pessoa não apresenta nenhuma dessas deformidades, mas apresenta muita dor. Por quê? Porque perdeu essa característica do disco, essa integridade do disco. Houve um achatamento, literalmente falando, um achatamento dessas articulações, e isso não está acontecendo em uma. Está acontecendo da segunda com a terceira, a quinta com a sexta com a sétima, está lá embaixo, entre as lombares, até o sacro. Então, são somatórios, são milímetros, que quando soma, vai dar centímetros de diferença. E não é o problema de estar com a estatura mais baixa. É o que pode vir com essa perda. Lembra que eu falei no módulo anterior, que eu falei da integridade, da altura desses espaços, desses forames intervertebrais? A perda dessa integridade, isso pode levar a pensamentos
E esse pensamento a gente chama de neuropraxia, que seria uma lesão por compressão. Essa neuropraxia gera sintomas de dor, de formigamento, que é a parestesia, diminuição da força muscular e até mesmo a paralisia. No final vou estar contando um caso clínico para vocês e vocês vão ver como é que foi o desencadear até chegar naquela situação. Então, aqui nós temos uma vista superior, onde a gente pode ver embaixo do disco, né? Aqui não tem o disco, foi retirado o disco, ficou apenas o corpo vertebral, e a gente observa que esse corpo vertebral, ele é revestido por uma placa epifisária, ou seja, aquela que forma osso, de cartilagem hialina. Então, essa parte aqui, ela permite que osso se forme em alguma fase da vida. Isso também pode acontecer de, uma vez sendo submetido a muitas forças externas, vamos dizer, posturais, vícios posturais, traumas que podem ser por quedas, podem ser por acidentes, ou então simplesmente o fato de ficar sentado muitas horas com o pescoço para baixo, vendo a mensagem, vendo o WhatsApp, vendo os aplicativos. E hoje eu chamo atenção para isso. Hoje você caminha nas escolas, nas faculdades, nos shoppings e até na praia, no calçadão, por aí onde for. Os jovens estão. E não é só jovem, não. Hoje em dia contaminou, é geral. São pessoas de mais idade, mas os jovens, por quê? Porque eles estão nesse início, tem uma vida inteira pela frente, tem muitos anos de coluna ainda para proteger, então é a essas pessoas que hoje eu dou aquele alerta. Então, essas horas de ficar passando, né, olhando lá, então duas áreas de articulações estão sofrendo demais. Uma é essa. Então, as incidências de patologias envolvendo a articulação do polegar vai ser cada vez mais crescente. E a outra, região cervical, pelo fato de ficar horas e horas com a cabeça para baixo. Vocês lembram que nós falamos muito sobre as curvaturas fisiológicas. Nós falamos bastante que a região do pescoço era uma cifose, que depois ela retificou e aí ela inverteu. Não foi à toa que isso aconteceu. Isso aconteceu porque nós éramos assim quando bebês. E aí, a partir do momento que passamos a ver tudo do mundo, essa nova postura da cabeça permitiu um ganho de campo visual. Com uma cifose eu não teria, eu ficaria olhando para baixo. Com a lordose no pescoço, lembrando que a lordose é uma curvatura secundária, eu ganho em amplitude visual. Só que eu passo o dia inteiro assim, ó. O que está acontecendo? A força da gravidade, que deveria dissipar naquelas curvaturas para chegar bem diminuída na região lombar e sacral, e do sacro dividir para o lado direito e esquerdo da pelve, ela está recebendo impacto todo nela. E ela não está repassando adequadamente para o restante das curvaturas. E isso tem grande chance de promover mudanças drásticas com a biomecânica da região cervical e fazer com que essas placas comecem até mesmo, num pedido de socorro, que elas comecem a produzir osso. E assim são formados os osteófitos. Osteófitos são ossos que são formados em respostas a uma carga, a uma agressão física. O osso, na verdade, está querendo se proteger.
Só que esses osteófitos, dependendo da região que eles ficarem situados, eles vão poder comprometer a integridade da medula e vão também poder comprometer a integridade daquelas estruturas nervosas que vão estar passando no forame intervertebral. Acima disso, então, ficará o disco. Acima de cada lâmina cartilagínea, essa placa epifisária da lâmina cartilagínea, vai ficar um disco com o seu anel fibroso e o núcleo pulposo. Então, aqui, se eu tirasse o núcleo pulposo, eu ia ver a placa cartilagínea. Então, você vê aqui, eu tenho o núcleo sendo rodeado pelo anel. A zona externa é a zona interna do anel.